Tal onipotência não é novidade. O ministro Dias Toffoli já disse que o STF atua como poder moderador. Segundo o atual presidente do tribunal, Barroso, a missão do Supremo é recivilizar o país. Ela está fazendo uma baita crítica. 3 ministros votaram contra. No fim das contas, saem 213 milhões e sobram 8 tiranos. Qual que é a opção rápida, brutal e perfeita para o Congresso Nacional mandar um recado claro para o Supremo e de quebra atender a uma das principais pautas de direita e que pode vir logo, antes até do que os ministros imaginam. Olha aí, líder do PL já prevê data para a votação da anistia na Câmara. Nossa, gente, é bom demais para ser verdade, né? Sim, é verdade, é a aprovação da anistia. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ex-assessor que expôs absurdos de Moraes será testemunha de réu no caso do golpe. É isso mesmo. Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo de Jair Bolsonaro e acusado de ter contribuído juridicamente para uma suposta tentativa de golpe de Estado, contará com um nome inusitado em sua defesa: Eduardo Talhaferro, antigo auxiliar direto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão de arrolá-lo como testemunha visa levantar suspeitas sobre uma possível conduta parcial por parte do magistrado. Talhaferro, que já foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, foi indiciado por violação de sigilo funcional após vir à tona uma série de mensagens internas publicadas pela Folha de São Paulo. Nessas conversas, ele e outros assessores de Moraes discutiam a elaboração de relatórios sob orientação do ministro, incluindo investigações contra apoiadores do ex-presidente, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em uma das mensagens, um dos juízes auxiliares teria afirmado, abre aspas, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, fecha aspas. A defesa de Felipe Martins afirma que tais diálogos reforçam a tese de perseguição política e seletividade nas investigações conduzidas por Moraes. O ministro acaba de ficar encurralado. Ele sabe que mais revelações podem vir à tona neste momento em que existe a real possibilidade de sanções dos Estados Unidos. A conta está chegando. Ainda sobre o caso Felipe Martins, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo traz novas informações e solta o verbo. Veja o vídeo. Censura de Moraes à entrevista da Folha, viola a liberdade de expressão. Então, o Felipe já havia sofrido essa impossibilidade de dar entrevista. E a Folha, que tanto apoiou a censura, passou ela mesma a sofrer a censura. E fez matéria sobre isso e tudo mais. Aí falou que a decisão é uma forma de censura, viola a liberdade de expressão, isso ano passado. Então, agora a Folha está sentindo os efeitos daquela censura que ela tanto apoiou durante esse tempo, O pedido de entrevista foi feito pelo painel em 18 de junho, teve a concordância da defesa do ex-assessor, etc. e tal. Bom, e nessa matéria aqui da Folha, eu estava lendo e recapitulando, e o que eu achei curioso foi isso aqui, olha, até a Abrage, sabe aquela associação dos jornalistas investigativos, etc., até a Abrage condenou o Alexandre de Moraes. Olha, a Abrage divulgou divulgou notinha contra o Moraes, nessa quarta-feira, afirmando que vê a decisão de Alexandre de Moraes com extrema preocupação e que espera que a medida seja revista. Ainda que exista uma investigação em andamento, a negativa a essa entrevista acaba por prejudicar o conjunto da sociedade, que poderia entender melhor o que se passou no turbulento período pós-eleitoral em que o bolsonarismo é acusado de urdir um golpe de Estado. Até a Abrage condenou Moraes na época. Então, assim, agora é aquele negócio, a censura vai chegando em todo mundo. E no Brasil, como vocês já devem estar carecas de saber, até os presos podem dar entrevista.
O Lula, ele deu dezenas de entrevistas enquanto ele estava preso. E o STF considerou que impedir o Lula de dar entrevista seria uma censura indevida. E mais, o Moraes ainda impediu o Felipe Martins de arrolar uma testemunha-chave. Moraes nega convocação de Augusto Aras como testemunha. Lembra do PGR Augusto Aras? Então, a defesa do Felipe Martins arrolou o Aras como testemunha. E o Moraes negou, dizendo que não tinha pertinência, que o Aras não teria condições de prestar informações esclarecedoras em relação aos fatos criminosos imputados ao requerente. Só que assim, como é que o Moraes sabe que não tem pertinência se ele nem sabe o que o Aras iria falar? Como é que você vai negar uma testemunha se ele nem sabe o que essa testemunha vai dizer? E outra coisa, o Aras era o PGR durante boa parte desse inquérito e, portanto, ele poderia depor no inquérito. Só que assim, o que ele iria falar seria expor as ilegalidades do Moraes. Então, ele tinha o que falar, sim, na defesa não só do Felipe, como dos outros. E, além disso, o Moraes ainda também negou outros 2 pedidos do Felipe, de oitiva de suas testemunhas. Um seria o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. E a outra seria a esposa do Felipe, que também foi arrolada como testemunha, e o Moraes falou que, não vai servir de nada essa testemunha, tal, e negou. Mas é claro que a esposa poderia acrescentar coisas ao processo. A esposa acrescentaria lá, não, esse tempo todo ele estava na minha casa, estava morando comigo, a gente pediu Uber, a gente pediu iFood, etc e tal. Mas negou. Negou todas essas testemunhas. E parece que depois ele negou também, eu preciso confirmar, parece que negou o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Acho que eles foram aceitos inicialmente, mas depois foram negados. Mas essa informação eu preciso só confirmar. Se alguém tiver aí, né, nos comentários com essa informação atualizada, essa aí eu preciso atualizar, tá bom? Mas parece que ele também negou posteriormente o Eduardo e o Carlos, que também foram arrolados. Foram, que a produção está me dizendo que sim, que negou. Enfim. Eu estava lendo ainda há pouco uma matéria de uma jornalista da Folha de São Paulo, chamada Lígia Maria, Lígia com Y. E nessa matéria aqui, 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos. É claro que a Lígia Maria, da Folha, está fazendo referência àquela fala desastrosa, hedionda, da Carmen Lúcia, dizendo que o Brasil não precisa de 213 milhões de tiranos. Quer dizer, chamando o povo brasileiro de tirano, só ela pode ser a tirana, né? Ela quer 11 tiranos, 213 milhões, o povo brasileiro, para ela não representa nada. Ela, sim, é que pode negar a transmissão de um documentário, por exemplo, documentário Quem Matou o Jair Bolsonaro, né? Só até censura só até segunda-feira. Essa segunda-feira está durando, né? E essa jornalista, Lígia Maria, ela escreveu essa matéria desancando o STF na Folha, gente, na Folha. Quer dizer, o STF ele chegou tão longe que até a Folha de São Paulo, que passou anos defendendo essas arbitrariedades, até a Folha está desancando o STF. Vamos ver aqui, ó. O que ela escreveu? Você, caro leitor, é um pequeno tirano, né? Ela aí fazendo troça do que a Carmen Lúcia falou. Não só você, seu pai que posta fotos dos netos no Facebook, sua irmã fazendo yoga no Instagram, e claro, seu tio que conta piada do pavê. Eu também sou, todos tiranos. Quem diz é a ministra Carmen Lúcia do STF. Aí ela fala algumas coisas lá e fala assim, que fala infeliz. Vinda de um membro da mais alta corte do país é deplorável. Sem considerar a ofensa a todos os cidadãos,
a fala reverbera aspectos do idealismo filosófico que fundamentam as formas modernas de tirania. Para Mussolini, olha só, aí a Lígia Maria, né? Ela chega a comparar o STF ao Mussolini. E depois ela fala lá do sujeito do bigodinho da Alemanha também. Para Mussolini, não vou falar o nome porque tem as palavras-chave que o YouTube derruba, né? Para o Mussolini, nada era superior ao Estado. Já para o alemão lá do bigode, soberana era a raça ariana. Os revolucionários jacobinos, inspirados por Rousseau, submetiam tudo à vontade geral. Parará, parará. Aí ela fala, ó, no voto da Carmen Lúcia, lá estão o Brasil e o direito superiores à população. Ó, superiores à população. Tal onipotência não é novidade. O ministro Dias Toffoli já disse que o STF atua como poder moderador. Segundo o atual presidente do tribunal, Barroso, a missão do Supremo é recivilizar o país. Ela está fazendo uma baita crítica. E no final, ela fala mais algumas coisas e no final ela diz isso aqui. 3 ministros votaram contra. No fim das contas, saem 213 milhões e sobram 8 tiranos. Bacana, né? Então, até a Folha de São Paulo já está vendo sérios problemas no STF. A imprensa já não está muito, tirando a Daniela Lima, a imprensa já não está mais passando aquele pano que passava, né? Até bem pouco tempo. Mas, enfim, achei que vocês gostariam de saber disso, né? Mais uma no STF vindo da Folha de São Paulo. Então, achei isso bem significativo. E ainda Deltan Dallagnol revela o maior medo do STF. Veja o vídeo. O Supremo Tribunal Federal tem um novo grande medo. Vem aqui descobrir agora qual que é que vale a pena. Eu vou te mostrar agora 2 coisas. Primeiro, qual que é esse novo grande medo que os ministros estão sentindo. E segundo, como que um desses pesadelos dos ministros pode se tornar realidade e muito rápido. Mais rápido até do que eles estão imaginando ainda nesse mês, segundo a imprensa. Bora então agora direto ao primeiro ponto com essa matéria aqui que saiu na Folha de São Paulo. Ministros do STF temem que imbróglio do IOF impulsione projetos contra o judiciário. A derrubada de um decreto presidencial pelo Congresso Nacional alertou os ministros do STF para o risco de o judiciário se tornar o próximo alvo do legislativo. Uma aula do Supremo enxerga nessa revogação pelo Congresso do decreto do governo Lula que aumentava as alíquotas do IOF um prenúncio de novas investidas do legislativo sobre os demais poderes. A possibilidade de o STF se tornar alvo é avaliada como real pelos ministros. Olha, a gente já faz tempo que o Congresso deveria ter investido contra os abusos do Supremo. Até agora a gente só vê o Supremo investindo e atropelando os outros. Mas se o golpe que o Moraes deu na democracia na sexta-feira, quando ele derrubou de uma vez só 2 coisas, tanto o decreto presidencial do IOF, como também a votação do Congresso Nacional, que cancelava o decreto, se essa decisão do Moraes for a gota d'água para que o Congresso finalmente se mexa e faça alguma coisa, então que seja. Que seja. Aliás, tem que ser, porque nunca o Congresso Nacional foi tão humilhado pelo Supremo como nunca antes, e olha, o Supremo já tem pisado na cabeça do Congresso já faz tempo, sem qualquer reação. Nós temos 513 deputados, 81 senadores que, com honrosas exceções, eles não fazem nada e nem servem para nada. Apenas para gastar dinheiro do pagador de impostos com privilégios, mamatas, com penduricalhos e com corrupção. Olha aqui uma das principais opções que o Congresso tem para reagir aos abusos do Supremo. Atualmente tramitam no Congresso propostas que permitiriam derrubar decisões dos tribunais, incluindo o próprio STF e o TSE, além do CNJ. Um projeto de decreto legislativo apresentado em 2024, por exemplo, prevê conferir ao Congresso Nacional a prerrogativa de sustar, parcial ou totalmente, atos exarados por outros poderes e órgãos independentes do poder público. Só que eles estão se referindo a uma PEC, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição, que prevê que decretos legislativos possam sustar atos de outros poderes. Gente, isso aqui seria apenas um dos projetos que a matéria elencou aqui.
Mas a gente tem ainda aquela PEC que limita as decisões monocráticas, que só falta passar na Câmara. A gente tem a PEC do fim do foro privilegiado, que destruiria uma grande parte do poder dos ministros, porque eles não controlariam mais o destino dos senadores e deputados. Tem também aquela PEC sobre os critérios de escolha dos ministros e o tempo de mandato, e por aí vai. Mas indo agora para o segundo ponto que eu prometi para vocês. Vejam aqui comigo qual que é a opção rápida, brutal e perfeita para o Congresso Nacional mandar um recado claro para o Supremo e de quebra atender a uma das principais pautas de direita e que pode vir logo, antes até do que os ministros imaginam. Olha aí, líder do PL já prevê data para a votação da anistia na Câmara. Nossa, gente, é bom demais para ser verdade, né? Sim, é verdade, é a aprovação da anistia. Essa seria uma resposta muito firme para o STF. Mas, e infelizmente aqui tem um mas, seria um novo projeto de anistia proposto pelo Hugo Mota que ainda não foi apresentado. Então a gente ainda não sabe em quais termos que esse projeto vai ser apresentado. E a gente precisa ser cauteloso aí quanto ao conteúdo do que ele vai ou não prever. Mas, segundo a imprensa, Hugo Mota estaria escrevendo esse projeto da anistia com orientações do próprio Bolsonaro e do PL, o que já sinaliza para algo positivo, que vem coisa boa por aí. Seria, gente, isso aí a resposta perfeita para dar ao Supremo nesse momento. Aprovar o PL da anistia, libertar os presos políticos que merecem esse respiro de justiça e cutucar o Supremo onde dói, e em seu maior abuso de todos, os julgamentos do 8 de janeiro. Me conta aí o que você achou dessa notícia e eu espero você no próximo vídeo. Quero saber sua opinião nos comentários.